Então, cartão postal hoje, a gente tem essa visão como se fosse uma coisa assim, é uma visão do outro fotógrafo, a gente nem sabe quem é. Normalmente são os mesmos lugares, assim, cartão postal tem pouca diferença entre um e outro, são poucas diferenças. Isso se desenvolveu muito, né, no começo do século XX, porque as pessoas viajavam, faziam viagens, queriam mostrar um pouquinho do lugar que visitavam. Hoje, eu acho que já com toda a tecnologia que a gente tem de informação, fotografia muito Wikipédia, fotografia muito informativa, ela não é mais tão atraente, né? Porque eu vou fotografar um prédio famoso do jeito que ele já foi fotografado pelas melhores câmeras do mundo, pelos melhores fotógrafos do mundo. Eu ganhei minha primeira câmera bem nova, e com 13 anos eu fiz minha primeira viagem sem os meus pais. E eu lembro que o meu avô me deu nessa época, nessa idade, ele me deu de presente 2 filmes. Não, né? Mas aí o que acontece? Eu tirei fotos, meu avô, que era meu primeiro professor de fotografia, ele me traz, né, um questionamento muito importante. Ele falou, nossa, muito lindas suas fotos e tal. E eu achava que eu estava, nossa, tirando melhores fotos, só cartão postal, só foto bonita que eu trouxe. E ele falou, mas cadê a sua viagem? Onde que está a viagem que você fez? Eu estou vendo aqui lugares lindos, lugares bonitos, mas eu gostaria de ver um pouco da sua viagem. Não adiantava mostrar fotos bonitas, eu tinha que mostrar a minha viagem. O que eu quero trazer aqui para vocês? A minha investigação de como a gente pode fazer para fugir um pouquinho do óbvio, como teve esse conflito, né, que as pessoas tinham muita preocupação de que a fotografia ia roubar o lugar da pintura. Isso realmente no começo poderia ser visto dessa forma. Por quê? Como aqui em Varsóvia foi contratado Bellotto para reproduzir cidade, quando a fotografia surge, Charles Marville vai ser contratado para reproduzir Paris. A gente vê ruas vazias, a gente vê perfeitamente uma educação artística maravilhosa. Então, tecnicamente, as fotografias dele são maravilhosas, mas ainda são pouco subjetivas. Por que também elas são pouco subjetivas? Porque ele foi contratado para documentar. Ele não mostrava o país dele, a cidade que ele vivia, as coisas que surpreendiam ele. Não, aqui era uma coisa mais documental. E aqui, Baudelaire, em uma das poesias dele, ele vai introduzir a figura do flâner, uma pessoa que vaga pela cidade, que anda pela cidade, mas anda pela cidade sem um rumo. E aqui o meu grande questionamento, que é essa possibilidade de vagar pela cidade, dessa possibilidade de você não ter que ir do ponto A a ponto B, te dá uma liberdade para observar, dá liberdade para o seu olhar. E eu acho que talvez no turismo atual, que a gente faz muitas vezes, falta um pouquinho isso. Quem já viajou comigo, quem, enfim, fez uma viagem fotográfica, vocês sabem, em vez de andar durante 20 minutos, a gente demora uma hora e meia, às vezes, para caminhar um lugar, uma estrada muito curta. E para mim, quando você fotografa e se conecta realmente com uma coisa, se dá esse tempo para observar um pouquinho, aí sim, você consegue lembrar o que você sentia na hora. E isso é colecionar memórias. A Gera era um fotógrafo um pouquinho depois do Marville, né? E ele fotografa Paris, fotografa ruas de Paris, não porque alguém contratou ele, mas ele sai com a câmera dele nas ruas de Paris, vai andando, vai vagando pelas cidades, então ele vai fotografar o que atrai o olhar dele, o que às vezes provoca uma estranheza, não necessariamente o belo, às vezes o que ele acha curioso, o que ele acha interessante. E quando a gente olha para fotografias do Auger, realmente a gente vê um olhar muito mais subjetivo. Então, tudo isso não precisa ser só uma fotografia super conceitual para ser considerada que ela traz o seu olhar. Olhem aqui, o que seria considerado errado, entre aspas, aqui na fotografia por muitas pessoas. Esse enquadramento onde ele corta as costas do cara aqui de um lado. E isso traz uma estética super natural. A gente vê o fotógrafo como uma pessoa que vive a cidade. Eu olho para alguma coisa e eu vivo isso. Aqui eu tenho muita sensação de que o Calypso está andando na rua. Então, olha só, o que esse quadro pode ensinar para a gente? Primeira coisa, dessa câmera subjetiva, de como você faz com que o espectador, a pessoa que olha para a sua fotografia, não é só alguém que está olhando de longe, mas como você traz essa pessoa para ela se sentir que está andando na rua também. Pissarro pintando também as cenas do cotidiano, praticamente, as cenas assim do portuárias, da cidade portuária, e ele não tem tantos detalhes como Canaletto, como Bellotto, como pintores que eu mostrei para vocês no começo dessa live. Ele vai muito mais pela pegada de luz, né? Como a luz vai se comportar. Então, a luz na água ela é verde, as sombras são azuladas, o vapor do navio ele vai se confundir com as nuvens da cidade. Temos muitos chaminés. Não é sobre alguma coisa assim, eu estou retratando aqui um barco específico, eu estou retratando aqui a arquitetura da ponte. Não, porque não tem detalhe para isso. Ele está retratando essa confusão
que a gente tá vendo aqui, e está retratando a luz. Mas eu tenho realmente muito essa coisa, às vezes, de observar uma sombra, de me encantar por uma sombra, de me encantar por uma nuvem, de me encantar por uma fumaça. E hoje eu consigo ver também quanto bem isso faz para a minha vida. Porque se eu estou observando uma sombra e eu estou gastando meu tempo com isso, eu estou vivendo, não do jeito que alguém me mandou experienciar, mas do meu jeito, com o meu olhar, com a minha subjetividade. E a questão afetiva. Será que na sua fotografia tem espaço para um olhar afetivo? E aqui eu trago para vocês um dos quadros mais famosos do Van Gogh, que é esse café, porque para ele, para o íntimo dele, esse lugar é importante, esse lugar é dele. Cidade do Sonho é uma coisa que é simplesmente construída pelo nosso subconsciente. Quirico traz esse lugar de sonho para a tela dos quadros dele e convida a gente para observar detalhes da cidade, porque simplesmente tudo que a gente constrói nos sonhos é uma coisa que a gente já viu um momento. A Grit não nos convida de não olhar de forma óbvia. Ele nos convida sempre de trazer um olhar simbólico, sempre de se encantar por algum quadro de Magritte, a gente se encanta porque a gente vê as sacadas que ele tem, e a gente vê a profundidade que isso traz para a gente. Eu não vejo exatamente o que está acontecendo, mas a partir da sombra eu imagino. Lembram da caverna do Platão, desse mito, né? Então, quando eu olho para os quadros do Magritte, também que eu faço? Eu imagino esse modo da imaginação. E para todo mundo que está aqui hoje e gosta de viajar, amanhã a gente vai começar Semana Internacional de Viagens, então a gente vai mostrar roteiros para vocês que temos para 2027. Lugares nada óbvios como Armênia, Azerbaijão, China, Japão, Polônia, enfim, a gente gosta realmente de ir para os lugares diferentes. Adiciona um olhar de paparazzi, um olhar de quem olha escondido, porque aqui nesse plano temos essas tábuas, eu não sei se são quadros, são uma porta aberta, são uma janela aberta, mas temos alguma coisa aqui que atrapalha a gente ver a pessoa inteira. Sobre o que é essa fotografia, então? Sobre as coisas que chamam a nossa atenção. No caso da Mars, o que chamou a atenção era essa moça na fotografia. No caso da moça, era uma coisa lá fora da janela. Talvez ela se conectou com ela porque simplesmente sabe como é olhar para o mundo lá fora e pensar sobre alguma coisa. Temos esse tipo de conexão aqui, né? Então, se permitam ter isso quando vocês fotografam. Olhar para outras pessoas e meio que entrar no sentimento delas, ter esse momento de conexão. Um pouco de expressividade, que não faz que só como se fosse um desenho. Com certeza aqui são detalhes no céu, e detalhe arquitetônico também, e esse céu, essas nuvens delicadas, esse fundo tão bonito, traz mais expressividade, né? Então, essa fotografia é sobre fragilidade, porque você fotografa uma placa mostrando que não pode colocar foco, e um serzinho muito pequenininho, que é esse pássaro aqui. Ou você justifica, fala aqui com sua fotografia que a natureza é frágil. Aqui temos fotografia do Paulo. O Paulo viajou com a gente já para a Patagônia, já viajou para a Polônia, então eu sei muito bem o lugar que o Paulo traz, que é uma mina de sal lá na Polônia. O Paulo traz aqui um pouquinho para a gente desse lugar, porque quando eu falo muitas vezes para vocês que a gente vai visitar a mina de sal, vocês acham que vai ser um lugar pequeno, e na verdade é um lugar enorme. Eu acho que nessa fotografia o Paulo trabalhou muito bem a luz, né? Porque a luz lá não tem uma iluminação natural, a luz realmente é muito difícil para ser trabalhada, e temos também um pouco de paciência aqui, para conseguir fotografar no momento que não tem ninguém. Guilherme, ele revela apenas uma parte da rua. Eu sei que aqui temos sombra, que aqui temos um prédio que está na sombra, outra parte do prédio que está na sombra, mas parece que foi rasgado, que a imagem foi rasgada, e aí Guilherme revela para a gente, entrega para a gente apenas um pedaço, como se fosse uma quebra-cabeça, que faltaram peças e que a gente só pode imaginar como era. E olham só como nessa fotografia a gente tem tanto textura nas pedras, quanto na cachoeira, quanto nas árvores e quanto no céu. Não tem essa coisa de primeiro plano desfocado, de segundo plano mais nítido. Para esse tipo de fotografia, executar ela com o celular vai ser muito mais fácil. Então, talvez vai ter menos pixels do que foto com uma câmera fotográfica. Mas será que isso sempre importa? Já que a maioria das fotos a gente vê na internet, a maioria das fotos a gente vai ver pelas telas. Então, é perfeitamente possível fazer viagem fotográfica, fotografar, viajar e fotografar só com celular, né? Pensem, se você é o flâner, a pessoa que vaga pela cidade, talvez andar com 3 lentes e com câmera super pesada não é uma coisa que vai facilitar o seu processo. E a fotografia, que é vivência, o processo vai ser muito importante.